Começa agora o programa Identidade. Aqui você é muito bem-vindo para conhecer a história dos vereadores e também ex-vereadores que já passaram por aqui. Quem é o homem por trás do parlamentar? Quer saber? Então continue acompanhando porque o programa Identidade está no ar. E hoje a gente vai conversar com o vereador Dr. Emerson Ferreira, ele que antes de ser um político é primeiro um médico, um esposo, um pai, avô e, claro, também um cidadão pleno de direitos e deveres, assim como eu e você. Não é isso mesmo, Dr. Emerson? Seja muito bem-vindo. Ok, é uma oportunidade ímpar de que a gente esteja aqui falando de quem nós somos, né? Como você falou antes, quem é a pessoa que está por trás do parlamentar? Acho importante que a gente trabalhe também essa possibilidade para que as pessoas conheçam, para além do legislador, conheçam também a pessoa. É verdade. Então vamos começar conhecendo um pouquinho da sua infância. O senhor nasceu em Alagoas? Eu nasci na cidade de Itraipu, Alagoas. Meu pai era funcionário público do Ministério da Saúde e o primeiro emprego dele foi trabalhar em Alagoas. E nesse momento foi quando eu nasci. Ele morou em 3 cidades, numa delas eu nasci, mas ainda pequeno, muito pequeno. Eu vim para Sergipe, meus pais são sergipanos, vim morar em Aracaju e logo depois fui morar em Propriá, que é a partir daí que eu me lembro da minha vida, né? Por isso que eu me considero assim, de coração propriaense. Hoje eu sou cidadão propriaense, né? Mas é daí que eu conheço o mundo, que eu me lembro do mundo. E eu fui né? muito pequeno, e eu fui conhecer a minha cidade quando estava com 30 anos de idade. É que fui lá para conhecer a cidade onde eu nasci. Só aí. Traipu, Alagoas, uma cidade ribeirinha, né? Fica no estado de Alagoas. Mas me considero sergipano mesmo, assim, de coração, de alma, e vivo essa terra e amo muito a cidade de Propriá. Bacana. Então o senhor praticamente nasceu aqui, já que veio muito pequeno, se criou por aqui Isso, também? aprendi a Sergipe, ler tudo aqui, muito pequeno, não falava, não vim para aqui. Aprendi a falar, aprendi a ler, aprendi a caminhar, aprendi tudo isso aqui nas terras sergipanas e principalmente na cidade de Propriá, onde estudei, fiz a alfabetização, o primário, depois estudei o ginásio. Aí na época não tinha o curso científico em Propriá. Então eu vim para Aracaju, meus pais continuaram morando lá e eu vim estudar aqui no colégio. Estudei inicialmente no Costa Silva, no ano que o colégio Costa Silva começou, mas depois consegui transferência para o Ateneu no 2º ano e fiz todo científico, naquela época a gente chamava curso científico, fiz no colégio Ateneu, aí fiz vestibular no ano de 1973, salvo engano, foi isso. Fiz vestibular inicialmente para engenharia química. Estudei 3 anos de engenharia química, depois fiz vestibular para medicina. Aí estudei medicina aqui na Universidade Federal de Sergipe, fiz o meu estágio de 6º ano na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois fiz uma especialização lá no Rio, fiz o mestrado em seguida lá no Rio de Janeiro, retornei para Sergipe, fui então convocado pelo Exército, aí fiquei uma temporada no Exército Brasileiro. Depois que saí do Exército, aí fui fazer o doutorado em São Paulo. Fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o doutorado na Escola Paulista de Medicina. Aí morei uma época também em São Paulo e depois retornei e aí foi quando comecei com consultório aqui em Sergipe. E nós estamos, professor da universidade, hoje eu estou professor aposentado. Eu me aposentei, completei o tempo, inclusive é bastante interessante esse fato, que eu estava um dia em casa e recebi uma ligação da Universidade Federal de Sergipe, a funcionária me comunicando que eu havia completado meu tempo, que poderia requerer aposentadoria. Desliguei o telefone e fiquei sentado, pensativo, né? Aí minha esposa conversou, recebeu alguma notícia ruim, que você está triste? Eu disse, não, recebi a notícia que eu tenho que me aposentar. Já completei meu tempo, mas eu não quero. E fiquei não fui lá, continuei dando aula. Aí, outro dia, um mês depois, sei lá quanto tempo, a funcionária tornou a ligar, professor, o senhor não veio, a sua aposentadoria? Eu disse, mas eu não quero me aposentar. Aí ela disse, então peça o abono permanência. Aí eu fiz a solicitação do abono permanência e fiquei ainda cerca de 5 ou 6 anos
depois desse prazo, até que por muitos afazeres, muitos compromissos, aí eu já estava vereador, eu então solicitei a aposentadoria e continuei com o trabalho voluntário na Universidade Federal do Sergipe, vinculado à residência, que até hoje eu tenho esse envolvimento com o pessoal. Na medida do possível, a gente procura dar alguma contribuição lá para o serviço. Bacana. Então, a gente viu aqui que o senhor se educou, se criou por aqui, e aqui em Sergipe o senhor também aprendeu a amar, não é mesmo? Isso, sua esposa, a Núzia. Quanto tempo de casados? Nós iremos completar 20 anos, né, de casamento, de uma vida com muita cumplicidade, muito afeto, muito complemento, muito importante essa parceria para a minha vida. E creio que a gente tem aprendido muito nesse relacionamento, tem construído muito nesse relacionamento, em função da forma como a gente procura construí-lo ao longo desse tempo. E a dificuldade, né, que eu já estive em outros relacionamentos e eu tenho nessas pessoas com quem eu me relacionei grandes amigos, talvez nossas melhores amigas hoje no nosso convívio são essas pessoas com quem eu me relacionei. Núzia também teve um outro relacionamento, mas a gente convive de modo harmônico, né, e também eu tenho filhos desse relacionamento. E Núzia traz filhos do relacionamento dela, que eram pequenas crianças e nós passamos, então, de modo que a gente tem 10 filhos. Né? Eu estava me perguntando se eu estava contando errado. São 10 filhos. 10 filhos. São 10 filhos e 13 netos. Né? São 5 de um primeiro casamento que eu tive, mais um outro filho biológico que eu tenho, de um outro relacionamento, e tenho 4 filhos adotados. No caso, Dênia e Débora, que vem de um relacionamento que eu tive durante 13 anos, e adotei, são minhas filhas, amo as duas, amo mesmo do coração. Amo todos os meus filhos biológicos, todos os meus filhos que vieram depois, os filhos do coração e da alma. Amo a todos eles, e temos 2 que Núzia havia adotado quando nós nos conhecemos e que eu passei a adotá-los também como meus filhos. São gêmeos, né? São gêmeos, foram adotados no 2º dia, 3º dia de nascidos, né? E, nesse caso, o João e o Antônio, que estão conosco. Bonito isso da adoção, né? Uma atitude importante também, né? Agora, olha só, vou te falar. O meu pai ganha para o senhor, ele tem 11 filhos, eu tenho 10 irmãos. É muita gente. A gente sempre procura, é todo mundo muito unido também lá em casa, e a gente sempre procura se reunir. Mas é difícil nas festas da família estar todo mundo junto. O senhor consegue reunir a família inteira? O meu pai tem uma prática, tinha uma prática, meu pai faleceu, minha mãe está viva, mas meu pai tinha uma prática. Minha mãe, no caso, meu pai e minha mãe foram 10 filhos, mas 7 foram ou aborto ou morreram depois que nasceram, de maneira que nós só somos em 3 irmãos. E esses 3 irmãos, nós tínhamos a prática, meu pai instituiu, todo domingo, minha mãe preparava uma galinha e a gente ia para casa do meu pai para que a gente passasse o domingo o almoço junto com ele, era essa prática. Quem estivesse aqui em Aracaju ia para lá. E então eu procurei, as coisas boas a gente tem que manter, até força de uma cultura. Então eu tenho procurado, mais recentemente, tive uma vida, como eu já lhe disse, passei muito tempo Rio, São Paulo, fora daqui e tal, mas eu tenho procurado manter agora, só que no nosso caso é o sábado. E veja, meu pai juntava 3 filhos e depois alguns netos, e eu tenho que juntar, são 10 e 13 netos, mas eu procuro aos sábados ter esse almoço junto com os filhos e o neto. Nem todos vão todos os sábados, mas vai fazendo um rodízio e a gente vai se encontrando, é muita gente, é uma festa que a gente faz todo sábado para poder almoçarmos juntos. Bacana, já vi que o senhor então gosta de família mesmo, gosta de juntar todo mundo. Então me fala, o que significa família para o Dr. Emerson Ferreira? Usando aqui uma analogia com a linguagem médica, é a célula que constitui o sistema sociedade. E mudou muito o perfil da família, né, nessas últimas décadas. Nós tínhamos uma família patriarcal
em uma família onde a mãe as mulheres eram preparadas para as prendas domésticas, tomavam conta dos filhos, né, da alfabetização, do ensino, da educação. Essa educação escolar formal, ela acompanhava de perto, e também a educação que estrutura o caráter e a personalidade das pessoas. Nessas últimas décadas, a mulher teve que ir para o mercado de trabalho, né? Então, a gente mudou a estrutura familiar. Então, pais e mães ficaram mais distantes desse acompanhamento que era dado aos filhos. E isso mudou a estrutura familiar que nós temos. E, claro, toda mudança gera um momento de desencontro, de dificuldades, né? E as pessoas estão se adaptando, eu digo ainda, a essa nova realidade. Eu acho que a noção de limite, o amor não se perdeu. Eu não consigo imaginar pais que não amem os filhos, né? E vice-versa. Mas a relação do limite dentro desse amor se perdeu devido a essa ausência dos pais. Então, os pais são pais que fazem uma criação onde praticamente não existe a palavra não, e a sociedade fora de casa, ela é sim e não. Então, nós temos que ter o não e o sim dentro de casa também. E quando a gente tem apenas o sim dentro de casa, até por sentimento de culpa, pai, eu estou tão distante dos meus filhos, como que agora eu vou chegar para dizer não? Né? Aí já fico até, isso também poda um pouco a capacidade criativa do filho, porque todos nós temos desejos e as crianças também têm desejo. Quando o pai imagina o que será que meu filho está desejando para que eu possa dar para ele, né? Então essa relação sem o não é uma relação que cria dificuldades e que desestrutura a família. Também os filhos têm que ficar muito tempo na escola, fora de casa, e tem pais que não conseguem se manter como melhores amigos dos filhos. E aí isso tem desestruturado um pouco a família, e nós estamos nessa fase de redescoberta. Como estabelecer uma relação saudável, com limites, com amor, dentro dessa nova estrutura familiar. Eu acho que nós estamos numa fase de transição, né, de uma nova geração, e eu não sei o que advirá de tudo isso, no sentido de que a gente tenha uma relação equilibrada, que a gente consiga estruturar o caráter das pessoas para que a gente tenha uma sociedade mais humanitária, uma sociedade mais solidária. É verdade. Olha, na sociedade, eu não sei como é que tá, cada família, cada um. Agora, na família do vereador Emerson Ferreira, parece que a coisa tá boa, viu? A gente tem um recado do seu filho, Gustavo, para você. Vamos conferir agora? Falar do Dr. Emerson. É uma missão difícil, mas ao mesmo tempo não é tão difícil. Porque meu pai, ele é uma pessoa única e é fácil descrever justamente por essas características. Entretanto, é isso que torna difícil, porque torna bastante responsabilidade descrever meu pai. Ele é uma pessoa de um caráter único, um pai que eu vejo vários e vários exemplos que não é fácil de achar por aí, porque é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito honesta, é uma pessoa, inclusive, muito brincalhona, que sabe muito bem como levar a vida. Meu pai chega a ser indescritível, e que com certeza, se eu conseguir chegar a 10% do que meu pai é, eu tenho certeza que eu serei um homem sem igual, porque ali é de fato algo bem diferente, chega a ser até às vezes ser difícil de acreditar, só conhecendo mesmo para saber quem é o Dr. Emerson. E como eu não sou tão bom com palavras, eu prefiro fazer assim. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Te amo, pai. Agora entendi o objetivo do programa, identidade. É verdade. E meu filho dizer que eu sou muito brincalhão vai impressionar muita gente, vai dizer, gente, muita gente vai ficar se questionando com relação a isso, porque eu tenho muito, assim, para as populações enquanto homem público,
né? Até os funcionários aqui da Câmara, às vezes eu escuto os comentários, doutor Emerson é muito fechado, muito sisudo, muito introvertido, né? E eu me lembro que ao longo da minha vida sempre ouvi isso, muito introvertido e muito sério, aí vem para um metido, não sei o que e tal, mas as pessoas que me conhecem e quando eu estou na intimidade, aí eu me manifesto isso, meus pais, meus filhos, as pessoas que são assim minhas amigas conhecem esse meu lado extrovertido, esse meu lado brincalhão, que ele revelou aí, que só essas pessoas da minha intimidade é que conhecem esse lado. É verdade. E quem está assistindo o programa agora pode Fica conhecer sabendo. um pouquinho mais É também, verdade, né? É verdade. A gente conheceu agora um pouquinho da identidade familiar do vereador Emerson Ferreira e no próximo bloco a gente vai saber quem é o doutor Emerson. Eu volto já.